Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e, como eu tinha anunciado ontem, fatalmente eu voltaria aqui para comentar o discurso do presidente Jair Bolsonaro à frente da Assembleia Geral das Nações Unidas. O que eu fiz na última coluna foi dar um panorama geral acerca das condições nas quais o presidente chegava para essa Assembleia Geral. E esse comentário de agora é, já tendo visto e ouvido o discurso, falar um pouco sobre o que ele significou. E aqui eu quero ser bastante direto com relação ao significado desse discurso do presidente brasileiro à frente da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso dessa terça-feira significa uma ruptura com uma trajetória histórica construída pelo Brasil ao longo dos últimos 37 anos. Apenas para entender essa conta que eu estou fazendo dos últimos 37 anos, é porque, como eu comentei na última coluna, é sim uma tradição que o representante brasileiro discurse à frente da Assembleia Geral. Durante muito tempo, no entanto, não era o presidente que fazia o discurso. O primeiro presidente brasileiro, de fato, a discursar à frente do órgão mais representativo das Nações Unidas foi João Figueiredo, no ano de 1982. E de lá para cá, todos os presidentes discursaram à frente da Assembleia Geral com maior ou menor frequência. Mas houve, de toda forma, independente do posicionamento ideológico, da posição ideológica do presidente, um certo padrão nos discursos brasileiros. Exatamente por ser o primeiro a discursar, é muito comum que o presidente brasileiro dê o tom das conversas e dos discursos que virão dali para frente, fazendo muitas vezes uma análise do multilateralismo e qual é o posicionamento brasileiro acerca daqueles temas que são mencionados no primeiro momento. É muito comum, portanto, que o presidente brasileiro fale sobre aspectos como meio ambiente, democracia, direitos humanos, segurança internacional e outros aspectos que estejam na pauta do dia, sempre preservando, na medida do possível, uma posição de estadista falando em meio aos seus pares. Em seu discurso, Jair Bolsonaro rompeu com essa tradição por falar muito mais para os seus aliados, tanto internamente quanto externamente. Fica bastante claro, pelos temas que foram tratados ao longo do seu discurso, que os seus aliados no governo e a sua base eleitoral no Brasil foram uma prioridade muito importante na formulação do discurso. Assim como, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, é uma sinalização aos seus principais aliados em sua política externa que vem sendo formulada ao longo dos últimos meses. Como uma sinalização para os seus aliados domésticos, aqueles que fazem parte do governo e aqueles que formam uma boa parte do seu eleitorado, houve inúmeras menções à esquerda, ao socialismo, ao PT, ao Foro de São Paulo, a Lula e até mesmo a ONU, sempre colocada numa posição de um organismo intervencionista e enviesado ideologicamente. Nessa mesma toada, houve ainda denúncias a regimes como Cuba e Venezuela, tidos como regimes absolutamente ditatoriais e fontes de instabilidade na região. Críticas essas que, aliás, não trouxeram qualquer tipo de constrangimento para que alguns momentos depois se fizessem elogios a países como China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Outra base de sustentação fundamental para o bolsonarismo, os ruralistas, também se viram muito alentados por esse discurso. Numa parte bastante agressiva da fala de Bolsonaro à frente da Assembleia Geral, ele falou bastante sobre a Amazônia e, portanto, uma defesa empedernida das ações brasileiras acerca da Amazônia, que, segundo ele, não estão em absoluto em risco, e também sobre as reservas indígenas, que, segundo ele, estariam em regiões extremamente ricas em recursos naturais, o que travaria o desenvolvimento não apenas do Brasil, mas também das tribos em si. Os liberais do governo e da base bolsonarista também receberam um aceno importante quando ele falou, por exemplo, sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, assim como a sua menção à possibilidade de ingresso na OCDE. Não sem um choque de posições, afinal de contas, para agradar a uma base mais nacionalista, houve críticas severas tanto à Alemanha quanto à França, dois países que fazem parte tanto da União Europeia quanto da OCDE.
E houve acenos também à base mais religiosa dos seus apoiadores, com diversas menções a Deus e a passagens da Bíblia. E se esses elementos sinalizaram para um aceno para sua base doméstica de sustentação, Bolsonaro também não deixou de fazer acenos a aliados internacionais. As menções nominais a Trump e Macri, além do tom elogioso a países como Israel, demonstram que ele não estava falando exatamente para o mundo, mas para aqueles que garantem algum tipo de conforto na sua inserção internacional. Nesse sentido, o discurso de Jair Bolsonaro à frente da Assembleia Geral teve 2 impactos importantes. O primeiro deles criou e consolidou um elemento de coesão interna ao bolsonarismo, voltado para o seu público doméstico, quase como uma sinalização de fidelidade às ideias que o levaram à presidência. O fato de essas ideias serem expostas internacionalmente significariam a pura sinceridade do presidente ao fazer tais discursos domesticamente. E o segundo impacto é a sinalização para outros atores da nova direita internacional, um elemento de identificação. Reparem como o Brasil tem posicionamentos bastante parecidos com os de vocês. Se vocês falam sobre o globalismo, nós falamos também. Se vocês falam sobre o marxismo cultural, ideologia de gênero, a ameaça socialista ou politicamente correto, o Brasil se posiciona do seu lado também. É aqui que mora a ruptura do discurso de Bolsonaro à frente da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Até esse momento, o discurso do presidente brasileiro não dependia diretamente da ideologia ou do partido político ao qual ele se filiava. Nesse ano de 2019, no entanto, o discurso brasileiro vai apenas para alguns. E se você quer ajudar o nosso projeto a se manter de pé, você acessa www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.